Olá, muito obrigado por vir a mais um evento da Casa da Crítica. Hoje um evento da série Educação pelos Contos Brasileiros. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o assunto do tédio. A nossa reflexão vai ser ilustrada pelo magnífico conto Ex-Mágico da Taberna Minhota, do gigante Murilo Rubião. Murilo Eugênio Rubião, um mineiro de Belo Horizonte, na verdade, Carmo de Minas, que é próximo, faleceu em BH em 91. Na minha opinião, uma das maiores inteligências do Brasil, das maiores inteligências que esse país teve. A obra do Rubião é enxuta, são contos, mas assim, 33 contos despiorados, como está aí no card, porque ele tinha uma abordagem de escrever os contos e depois passar anos num processo de lapidação desses contos, que ele próprio chamava de despioração, tá? Despiorização, tá? E, enfim, um gigante, um gênio, na minha opinião, o Kafka brasileiro. Ele esteve muito ocupado da estética do realismo fantástico. Realismo fantástico, o gênero fantástico, é um gênero que se vale de um artifício de ficção para explicar o real. Valer de recursos ficcionais hiperbólicos, ou seja, trabalhar com uma dimensão do nonsense, com a surpresa, algo muito estranho ou insólito, até para iluminar um cotidiano. Um cotidiano que seja absurdo também. Ele desmembrar ilusões que passam desapercebidas por causa do automatismo do cotidiano. É um grande autor aí, o Kafka brasileiro, demonstra a nossa irracionalidade no modo geral, tá? E, enfim, tem que ser ele. Ele é da geração suplemento literário. Geração suplemento foi uma geração de escritores mineiros que ocupavam o suplemento, que era o suplemento literário do Diário Oficial de Minas, que acabou se criando uma comunidade de literatos, de autores, etc., com frutos muito bons, frutos muito bons. Infelizmente isso é pouco conhecido, tá? Mas são gerações muito sérias. Né? Foi comparado a Kafka por Mar de Andrade pelas narrativas de contato com o absurdo. O absurdo é da realidade, gente. O absurdo colocado literariamente sob uma dimensão trágica ou fantástica, ou ambas, tá? É para chocar, é para dar uma ideia de um senso de mistério. A gente, quando está no automatismo do cotidiano, não fica aberto a um mistério que possa existir, a coisas mais sutis de significação. A gente está reagindo ao fluxo dos acontecimentos. Tá? E precisamos de um choque, de um absurdo hiperbólico, para a gente ver que o absurdo está na realidade. Tá? Então é por aí a proposta do gênero fantástico, é um gênero que particularmente me encanta. Tá? Gosto muito desse tipo de abordagem, desse tipo de literatura e etc. Adoro Murilo Rubião. Conheci-o recentemente, tá? Conheci-o por causa no contexto aqui das pesquisas da série Educação pelos Contos Brasileiros, foi um achado. Como me ilumina esse autor. Como me ilumina muito. Tá? E nós voltaremos ao Murilo Rubião outras vezes. Tá? Já analisamos aqui o convidado, que é justamente para o tema do nonsense, a fila para falar da perversão das burocracias, e hoje nós vamos usar o ex-mágico da Taberna Minhota para falar do tédio. Reflexão sobre o tédio. Tá? Tédio. O que é o tédio, gente? O tédio é uma doença da vontade humana. É como uma advertência. Quando fazemos uma coisa ativamente, com vontade, um domínio de volição, claro, estou fazendo porque eu quero. Querer, no sentido que eu estou usando aqui, é muito mais do que desejar. O desejo pode ser uma coisa automática, a vontade não. A vontade exige uma ação deliberada, com clareza, com significação, com orientação, com clareza sobre o que se faz, com clareza sobre os custos de oportunidade que aquilo tem, com clareza de que sentido aquelas coisas têm dentro de um todo da nossa vida.
E nós ficamos bem quando decidimos. Quando nós fazemos coisas bem deliberadas, não só porque decidiu certo, mas decidiu formalmente, eu vou fazer tal coisa, é uma decisão mesmo, com clareza nesse sentido. Não estou entrando no mérito do objeto, tá? Mas nós nos sentimos bem. Tá? Decidir espanta a angústia. Quando a gente não decide e vai levando, a gente entra em alguns processos de dessensibilização, ou de tédio, tá? Ou pior, de melancolia. Tá? A dessensibilização é um estado muito ruim, que pode ser fruto de um tédio acumulado. Só que do acúmulo do tédio também pode entrar na melancolia, que é o que a gente vai ver. A rigor, nós vamos ver uma situação de um tédio que se transformou em melancolia. E tédio é um mal-estar que nós temos, para usar uma expressão do Guimarães Rosa, um sem gracês. Perdeu a graça, perdeu o vício. Você até está fazendo alguma coisa, mas com enfado. Sei. O tédio é um sinal amarelo para nós, de dimensão psico-orgânica, que nos leva a termos algum problema com a vontade. Nossa vontade não está operando. E a vontade é uma dimensão maior, mais refinada. Ela é vista metafisicamente. No sentido de vontade que eu estou usando aqui, é uma vontade de índole metafísica. Tá? Então o tédio é um alerta. Te preocupa, meu. Porque o tédio é um alerta, um cartão amarelo. Tem alguma coisa errada na tua dimensão existencial. Se isso perseguir, você vai cair numa vala pior. Então muito cuidado com o tédio também. Muito cuidado com o tédio. Não é natural, não é normal você fazer coisas com tédio. Dentro de períodos longos, repetitivos, tal, etc. Não te acostuma com isso. Murilo Rubião tem uma escrita muito rica. E como? E como? Murilo Rubião sempre começa todo o conto dele com uma referência bíblica. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque sou desvalido e pobre. A gente vai entender ao longo do conto mais isto. Desvalido, pobre, desvalido, sem valor, sem estima, pobre, impotente, fraco. Tá? Então me ouça, Senhor. Estou pedindo um colo. Tá? Pedindo um colo, estou pedindo uma potência. Estou pedindo uma fonte de significado. Mais ou menos esses vieses que a gente vai tirar desta expressão dos Salmos. Uma pergunta: tédio é resultado da perda de vitalidade? Sim. Tá? É um cartão amarelo de que a vitalidade está bambando. Vida no sentido metafísico é a tomada de decisões constantes. Se nós não temos processo de decisão, ou seja, que é um processo ativo, deliberativo, com ponderação, com reflexão, nós estamos metafisicamente mortos. Tá? O que nós somos? Uma dimensão corpo, uma dimensão alma, e mesmo dentro de uma dimensão alma, o que nós somos? No sentido de metafísica clássica, o núcleo duro da nossa alma é a nossa vontade. Nós somos vontade. Se nós não temos vontade, ou seja, vontade e força de vontade, são a mesma coisa, porque vontade é a força de viver. Tá? No sentido muito fino, obviamente, que eu estou usando. Se nós não somos seres com vontade, nós somos metafísica ou ontologicamente mortos. Tá? O tédio é um alerta de um padecimento desse sentido de vitalidade metafísica. Tá? Hoje sou funcionário público. Vamos começar a leitura do conto. Tá? Hoje sou funcionário público e este não é meu desconsolo maior. Não é. Então a gente já começa num conto dando uma pancada que está mexendo com alguma coisa triste, com alguma coisa anticlímax e etc. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes,
através de um processo lento e gradativo de dissabores. E olha só, tem muito conteúdo aí, muito conteúdo. Preparado para o sofrimento, quando chegar a uma idade, pode enfrentar a avalanche do tédio e da amargura. Há aqui já uma posição de que a maturidade é sofrida. Na maturidade vêm sofrimentos e que a gente tem que se preparar para isso. Mas ele não está preparado. Tá? E este processo é lento e gradativo de dissabores. A vontade se forja na adversidade, gente. É superando a adversidade, é superando injustiça, é superando o problema, que a vontade se torna forte. É um pouco isto, mas tem mais, tá? Que está neste conteúdo aqui. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem pais, infância ou juventude. Aqui é um dado muito importante, um dado altamente relevante. É uma pessoa que já deixa claríssimo que padece de afetos primários. Os vínculos primários deles não há. E o que acontece? Sem pais, infância ou juventude. Então você já espera alguém que não se preparou para maturar. Ter pais, ter infância, ter juventude está dentro de uma maturação natural. De receber afetos para superar os afetos. E na maturação ir enfrentando a dureza da vida. A vida é dura. Tá? Um dia dei com os meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taberna minhota. Guarda muito esse dado aqui porque ele é muito relevante. A descoberta, guarda também a palavra descoberta, não me espantou e tampouco me surpreendi a retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. Olha só, aqui a gente deparou com o fantástico, com o chocante, com o absurdo a priori. O camarada conta que está lá com desconsolo, por causa da condição de vida dele, etc. Fala que não tem afetos. De repente ele se descobriu com os cabelos grisalhos, com os cabelos grisalhos, perdão, tá? Descobriu, né? Mas ele tirou o dono do restaurante do bolso. Isso é completamente um nonsense, é para nos chocar, é para dar uma ironia, uma coisa chocante, uma coisa hiperbólica, tá? E, enfim, então, como é que tira o dono do restaurante no bolso e ele que ficou perplexo? Vamos lembrar que o conto é de um ex-mágico. O que poderia responder nessa situação? Uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo. Disse-lhe que estava cansado, nascera cansado e entediado. Então olha só, nascera cansado e entediado e fez uma coisa absurda. Mas ele também não pode explicar o absurdo que aconteceu. Por quê? Porque ele não veio explicação em nada. Não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo. Ele não tinha significado, ele não tinha autoestima, tá? E não tinha infância. De repente ele se descobriu. Vocês vão verificar que no conto não se fala mais nada dele, historicamente, senão que um dia ele se descobriu na taberna. Ali que ele se descobriu. E descobriu também uma coisa mágica. O que é essa coisa mágica simbolicamente? Ah, que ele podia produzir sentidos. Sentidos que por sua vez são absurdos. Tiraram o dono do restaurante. Tá? Como é que alguém tira de si o dono do restaurante? Então assim, descobriu-se fazendo absurdos. Essa é a situação. Sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me um emprego, ou seja, o dono do restaurante que estava chocado. E passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com os meus passes mágicos. Quando ele se descobriu, que foi por olhar num espelho, ele também descobriu que tinha esses poderes e foi empregado ali para ficar divertindo as pessoas. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos
que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Ou seja, outra questão desconcertante. Tá? Considerando não ser dos melhores negócios, aumentar o número de fregueses sem consequente acréscimo nos lucros, apresentou-me ao empresário do Circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar. Então a coisa vai ficando nonsense. Ele foi usado como diversão. Diversão é uma busca, exatamente, é tão dura a vida, a brutalidade da existência de tal ordem, que nós precisamos de diversão. Diversão é uma brincadeira que diversiona os sentidos mesmo. Algo é divertido quando é engraçado, quando fere uma lógica ordinária de coisas. Um mágico, todo mundo ri com aquilo ali. Por quê? Porque aquilo justamente é uma zona do nonsense. Então assim, há uma linha que ele vai fazendo nonsense, que divertem as pessoas, é o que ele achou em si. Tá? E o gênero fantástico inteiro é isso, mostrar a prática do nonsense, para que a gente verifique a problemática da dramaticidade, da angústia, da dureza, da gravidade da vida humana. Tá? Antes, porém, aconselhou que se prevenisse contra os meus truques, pois ninguém estranharia se me ocorresse a ideia de distribuir ingressos graciosos para os espetáculos. Tá? Enfim, vai lá divertir, mas tem que dar lucro. Contrariando as previsões pessimistas do meu primeiro patrão, a gente não sabe mais nada da vida dele antes. A gente nem sabe o nome do mágico. Em momento algum o nome dele é que é falado no conto. Tá? Nós estamos vendo uma perspectiva de uma alma problemática. Tá? Sob tédio profundo. Tá? O meu comportamento foi exemplar. As minhas apresentações em público não só empolgaram multidões, como deram fabulosos lucros aos donos da companhia. Então ele achou lá um espaço no circo, estava mais apropriado para ele que na taberna, tá? Dando lucro, multidões, etc. A plateia, em geral, me recebia com frieza. Talvez por não me exibir de casaca e cartola. Aqui tem uma tiradinha nos homens por conformidade, tem uma tiradinha na zona da previsibilidade das coisas. Você vai ver um mágico, você tem uma expectativa, aquele cara de cartola, de gravatas, de varinha mágica, sei lá. Mas não era assim que ele estava. Então vê que a gente está mexendo com um ser esdrúxulo, né? É um ser perdido, tá? Entende? Mas quando sem querer, ele nunca queria nada, gente. Essa é a grande questão, ele nunca quis nada. Não há atos de querer, não há atos de vontade neste conto. Do contrário, não se falaria em tédio. Tá? Sem querer, começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos. Os assistentes vibravam, sobretudo no último número, em que eu fazia surgir por entre os dedos um jacaré. Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona. E encerrava o espetáculo tocando o hino nacional da Conchinchina. Os aplausos estrugiam de todos os lados, sob meu olhar distante. Então olha só, a gente é levado aqui ao fantástico, ao muito fantástico, tá? E sem que ele quisesse, ponto. Mas ele estava distante. As pessoas se empolgavam com o fantástico, mas tinha uma distância e ele não queria. Vocês vão vendo que o trabalho da denúncia do nonsense das coisas vai sendo colocado. O gerente do circo, a me espreitar de longe, danava-se com a minha indiferença pelas palmas da assistência. Sim. O tédio é uma indiferença, gente. Quando eu faço uma coisa sem ser por vontade de estar fazendo, há normalmente esse estado de indiferença. Fiz. Se não tivesse feito,
Também não fiz. Tá? A indiferença é uma matança aí, com nossa, ontológica. Cada instante é diferente do instante anterior. Cada encontro é diferente. Quando você está com atenção focada, atenção dirigida, você está concentrado, que é mais do que atenção dirigida. Tá? Na concentração a gente percebe até cada respiração é diferente uma da outra. Isso que vai nos levar à força de viver, no bom sentido metafísico que eu mencionei aqui, tá? Na expansão e etc. Tá? Notadamente, se elas partiam das criancinhas que iam me aplaudir nas matinês de domingo. Era indiferente a tudo, inclusive as crianças. Por que me emocionar se não me causavam pena aqueles rostos inocentes, destinados a passar pelos sofrimentos que acompanham o amadurecimento do homem? Normalmente a pessoa que cai numa vala de tédio, ele começa a conjecturar, não o problema meramente dele, ele começa a conjecturar que a existência é má. Isso é um subterfúgio expiatório. Entendeu? Muito menos me ocorria odiá-las, por terem tudo o que ambicionei e não tive, um nascimento e um passado. Olha que relevante aqui. Nem o ódio ele tinha indiferença. Ele não invejava, não ambicionava ter o que as crianças tiveram, que era um nascimento e um passado. Tá? Esse dado dele não ter nascimento nem passado é muito relevante. A nossa biografia é indispensável para que exista uma unidade de sentido. Sem que a gente tenha a assimilação da própria biografia, trazer para o tempo presente e o passado, a gente não consegue ter juízos razoáveis. A gente não consegue sequer ter, e aqui é um grande problema que ele tinha de início, a gente não consegue sequer ter nostalgia. Quando a gente depara com um absurdo, e essa é a tese do Camus, que eu concordo plenamente, quando a gente depara com algo absurdo na vida, a gente tem naturalmente um impacto nostálgico. A gente vai ter nostalgia com situações significativas já vividas. Porque o absurdo fere essa situação de experimentação biográfica. Tá? E ele não tinha isso. Então assim, ele sequer o recurso da nostalgia ele tinha. De tal maneira que tudo é nonsense. Pergunta de criança, de onde eu vim, para onde eu vou, porquê das coisas, interminavelmente. Se isso está abalado do psiquismo, gente, imagina o vácuo que este homem está. Uma pergunta aqui. Nem capaz era de se emocionar plenamente, ele tem, associou o ato de emocionar com pena. É uma racionalização, manifestamente, é uma racionalização da pena, tá? Mas não é exatamente sentir pena, mas exatamente padecer de pena. Então, com o crescimento da popularidade, a minha vida se tornou-se insuportável. Sim, nada tinha sentido. Inclusive a popularidade do nonsense fez a vida dele ficar mais aflitiva. Tá? Tava se aguentando o homem. Entendeu? Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo e os pássaros, julgando intencional. Não tinha vontade. A coisa era. Ele não conseguia entrosar, não conseguia compadecer de nada, tá? Não tinha passado, só estava ali naquela coisa completamente absurda. Uma coisa muito característica do Murilo Rubião, tá? Todas as coisas dele, é por isso que ele é maravilhoso, uma das grandes inteligências. Ele nos coloca diante do absurdo, absurdidade de tudo. E de repente vira tudo um grande absurdo. Tá?
Eu olhava melancólico, ficava ali, tá? Porque ele não queria. Podemos dizer que ele perdeu a dimensão humana num sentido muito profundo, sim. Isso é parte da reflexão que a gente vai fazer. Tá, Renata? A condição humana é decisão. Decisão passa por ter sentido. É o sentido que é deliberado. O sentido de julgamento e o sentido de intervenção. Então, que está ligado à estima e à potência. Se, distraído, abria as mãos, delas escorregavam esquisitos objetos. Olha só. A ponto de me surpreender certa vez, puxando da manga da camisa uma figura, depois outra. Por fim, estava rodeado de figuras estranhas, sem saber que destino lhes dar. Vai ficando tudo nomes, tudo perdidão. Nada fazia. Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por um socorro que não poderia vir de parte alguma. Isso é muito sério, hein? Quando há uma perda intensa do sentido, a pessoa quer buscar sentido. E é muito difícil você intervir nisso. Muito, muito difícil intervir nisso. É muito, muito difícil ajudar uma pessoa que perdeu a capacidade estrutural de sentido. Situação cruciante. Por isso que o tédio, quando a gente se depara com uma situação entediante, nós temos que receber isso como uma advertência para cuidados muito graves, muito urgentes. A vida tem que ser dotada de sentido tudo que a gente faz. Quando você vai, põe isso aqui, aquele ali é o famoso vai levando, tá? A gente está se expondo a perigos muito grandes. Tá? Não brinque com a questão da nossa vontade. Se a gente perder o fio da vontade, a gente entra num surto psíquico imenso. Já estive muitas vezes mágica. Minha cara. A mágica aqui pode ser vista tantas vezes como ilusões. Tá? A que ponto é uma narrativa? A que ponto é uma narrativa de ilusões? Isso é pouco relevante. O que a questão é o simbólico, tá? De ficar falando de absurdos manifestos. Tá? Quase sempre, ao tirar o lenço, o senso de humor do Rubião é maravilhoso. Tá? Quase sempre, ao tirar o lenço para assoar o nariz, provocava o assombro dos que estavam próximos, sacando um lençol do bolso. Se mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam. Vinham guardas, ajuntavam-se curiosos, um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade policial ser proibido soltar serpentes nas vias públicas. Então, assim, é o império do nonsense. Perdeu o sentido, é bola de neve o nonsense. Tá? Não protestava. Tímido e humilde, mencionava a minha condição de mágico, reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Também à noite, em meio a um sono tranquilo, costumava acordar sobressaltado. Era um pássaro ruidoso que batera as asas ao sair do meu ouvido. Enfim, vamos lá. A bola de neve do nonsense. Então, perdeu o sentido, gente. É muito difícil achar essa ajuda que ele não achou. E o buraco vai aumentando cada vez mais a angústia, gente. É um processo. Você vê que o cara começou do tédio pro melancolia, que a gente vai ver, que são farinhas do saco da angústia, sabe? É um processo galopante. Tá? O tédio pode provocar a criação de um mundo ilusório, uma fuga do real? Sim. Isso vai ser tratado um pouco avante. Tá? Muito bem, muito precisa a tua pergunta. Tá? Numa dessas vezes, irritado, disposto a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. Mutilou as mãos. Não adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, elas reapareceram,
novas e perfeitas dos topos de braço. Olha só, o cara já estava tão morto que tentou se matar. Se a morte anímica já tinha ocorrido, agora ele queria se livrar do corpo, pela dor, pelo incômodo. Tá? Acontecimento de desesperar qualquer pessoa, principalmente um mágico enfastiado do ofício. Desespero, a falta de esperança. Se você não vê um sentido razoável nas coisas, se você não consegue inclusive se conectar a uma raiz biográfica minimamente rastreável, você não tem esperança, porque a rigor você não tem futuro. Na perspectiva metafísica, o passado e o futuro estão no presente. Mas é numa tal forma que se não há o passado, não há o futuro, nem o presente há. Essa é uma dimensão metafísica muito séria, tá? Bem apontada pelo Ortega y Gasset. Tá? E, enfim, e aí perdeu a esperança é tudo nonsense mesmo, tudo um troço, é uma morte anímica. O que o corpo está fazendo aí? O cara não aguenta, tá? Aí tentou se matar, entendeu? Urgia encontrar solução para o meu desespero. Desespero é a pior dor que tem. Você não espera nada. Se você nada espera, você, em níveis mais sutis, você nem consegue entender que você existe. Você está abalado em duas dimensões. A dimensão da tua autoestima e a dimensão do teu senso de potência. Eu não tenho autoestima, nem sei quem eu sou. Me descobri ali num negócio me olhei no espelho, mas não tenho passado, caí no mundo. Quem sou eu? Da onde eu vim? Sem essas respostas serem minimamente dadas, a pessoa tem um abalo muito grande. Senso de potência. Ele não queria fazer aquelas coisas mágicas. A rigor aquilo era até uma potência, mas ao mesmo tempo uma impotência, porque não tinha uma deliberação. Entendeu? Pensando bem, concluí que somente a morte poria fim ao meu desconsolo. Desconsolo, não tem... Porra, me dá um colo. Ele não achava um colo em lugar nenhum. Estava incomodado, sem fim. Tá? Firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões. Olha só, tá? É muito bacana o humor fino que tem aqui. E cruzando os braços, aguardei o momento em que seria devorado por eles. Nenhum mal me fizeram. Rodearam-me, farejaram minhas roupas, olharam a paisagem e se foram. Tá? Os leõezinhos partiram. A única decisão que ele tomou era se matar. Mas aí não conseguiu, se tornou impotente na única coisa que ele fez deliberativamente. Na manhã seguinte, regressaram e se puseram assintosos diante de mim. O que desejam estúpidos animais? Gritei, indignado. Sacudiram com tristeza as jubas e imploraram-me que os fizesse desaparecer. Este mundo é tremendamente tedioso, concluíram. Olha a tirada, gente, coisa de uma inteligência exagerada, superlativa. Coisa de inteligência superlativa. Nem o leão quis viver. Então o leão não ia matá-lo, porque os leões queriam ser mortos por ele. Então, ele vai levando a uma situação de desespero muito grande, em que o cara acha que está condenado a viver. O cara está condenado a ter vontade. O cara está condenado a ter liberdade. Está condenado a superar um estado de tédio. É essa a tirada que tem. Vocês vão percebendo a pessoa em tédio, a pessoa em melancolia, a pessoa em desespero, a pessoa em angústia. A todos os subterfúgios que ela vai compondo, aqui tudo é uma condenação. Tá? Já nada tem sentido. E eu estou condenado aqui. Ele vai ficando e aí vai afundando. Ele não consegue perceber a graça. Se você não tem sentido, não tem como você alcançar que tem um sentido de graça. Então é por aí que está sendo os toques deste conto. Não consegui refrear a raiva. Matei-os todos e me pus a devorá-los. Esperava morrer, vítima de fatal indigestão. Então assim, o cara vai maquinando aí subterfúgio de um jeito de morrer. Ele não está aguentando. Tudo que ele está fazendo é para não aguentar mais o peso de uma vida sem sentido.
Sofrimento dos sofrimentos. Nem consegui morrer, o cara não viu. Tive imensa dor de barriga e continuei a viver. Gente, o tédio, toma cuidado, gente. Que o tédio ainda é um aviso que a gente tem que receber e prestar atenção ali. Porque reverter esses quadros de perda de vitalidade, melancolia, depressões ontológicas, desespero, etc., vai ficando mais difícil sempre. Então, quanto mais cedo eu puder intervir. Tá? O fracasso da tentativa multiplicou minha frustração. Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao alcançar seu ponto mais alto, que dominava escuro abismo, abandonei o corpo ao espaço. Pronto, se entregou. Me leva daqui. A vida sem sentido é cruciante. Senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte. A construção poética, bonita. Tá? Logo me vi amparado por um paraquedas. O cara estava condenado a viver. Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à cidade. Onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola. Viver acabou sendo um castigo. O entediado acha que tudo é um castigo para ele. Ele se submete ao castigo quando ele não reverte o tédio. Ai, que tédio fazer isso. Saia. Pare de fazer. Do contrário, você está aceitando uma condenação que no limite vira uma condenação de viver. E aí, às vezes, você vai permitindo e pode cair uma bala feia. Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido. Puxei o gatilho, à espera do estampido, a dor da bala penetrando na minha cabeça. Sim, a proposição que eu mencionei aqui é de Sartre. Condenado a viver, condenado à liberdade, condenado ao ser, etc. Não veio o disparo nem a morte. A Mauser se transformara num lápis. Tá? Rolei até o chão, soluçando. Eu que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. Problemão, hein? Uma frase que escutara por acaso na rua trouxe-me nova esperança de romper em definitivo com a vida. Olha só. Ouvira de um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Aqui, no Rubião e nos contos dele, funcionário público, funcionário de repartição, funcionário de burocracia, pessoas por conformidade organizacional, essa gente que tem que seguir padrões monótonos, tá? É muitas vezes denunciado por vários contos do Murilo Rubião, essa monotonia que vai gerar tédios e que esses tédios são mortais. Então o homem que não explora seus potenciais e vai ficando um homem por conformidade, tá? Vai morrendo. É isso que ele ouviu. Tá? Ponto. Então, vou ser funcionário público e eu consigo morrer. Ponto. Esse é o raciocínio da mente dele. Não me encontrava em condições de determinar qual a forma de suicídio que melhor me convinha, se lenta ou rápida. Por isso empreguei-me numa Secretaria de Estado. 1930, ano amargo. Foi mais longo que os posteriores à minha primeira manifestação que tive da minha existência. Ante o espelho da taberna minhota. Antes da tabela minhota, ele não tem rastreabilidade da vida dele. Imagina o desespero de uma pessoa dessa. E inclusive, óbvio que aqui está falando no nível superlativizado, hiperbolicamente, mas a posse da nossa biografia, gente, é um trabalho que a gente tem que atentar muito. Exame com consciência diário, de escrever diários, falar de si para si, meditar, refletir.
Tudo isso dá uma assimilação da nossa biografia. Quando você vai vendo pessoas que têm debilidade volitiva, vale fazer esse teste. A biografia delas é difusa. Tá? Então, escrever a historicidade para si, registrar, contar para si, sobre si, isso é muito relevante. Tá? Isso é extremamente relevante. Tá? E assim, ele não existia, ele não tinha rastreabilidade. Só depois da taberna, quando ele viu um espelho, espelho gera uma certa surpresa, um certo senso de mistério que tem o espelho. O espelho também é muito associado com a questão do medo. Há um medo de olhar no espelho. Quem sou eu? Aparece esse aí, etc. Aqui tem ideias do duplo, tem um monte de coisa. Nós já trabalhamos com a reflexão sobre o espelho, que é diretamente ligado à identidade aqui na série. Tá? A gente leu o espelho do Machadão e o espelho do Guimarães Rosa. Parece uma epifania, o antes e depois. Na verdade, é que está o problema. Não há epifania. Há uma descoberta, muito bem colocado. Há uma descoberta que ele existe, porque ele olhou no espelho. Mas a epifania não há. Ele está descobrindo uma alteridade nele mesmo. Mas a epifania é uma apreensão, é um insight que clareia-me quem eu sou para mim mesmo. Que não é o caso dele. Ele ainda é meio coisa ali. Não morri conforme esperava. Maiores foram minhas aflições, maior o meu desconsolo. Vamos lembrar que ele começou falando que ele era funcionário público desconsolado. Quando era mágico, ou seja, quando ele virou funcionário público, ele largou o ofício de mágico. Pouco lidava com os homens. O palco me distanciava deles. Agora obrigado a constante contato com os meus semelhantes. Necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causava. Gente, trabalho deve trabalhar em repartição, tem chefe, tem colega, deve ter público, deve ter caras, estresses, gente apressadinha, tem que conviver. A convivência, gente, com os seres humanos tem seu problema. Uma pessoa que está com debilidade interna, gente, vive uma vida muito aflitiva externamente. E ele não estava acostumado, ele não tinha nem biografia. Quando ele interagia com aquelas pessoas era com distanciamento. Agora estava numa outra pegada, né, gente? Outro ritmo, outra perspectiva, etc. O pior é que, sendo diminuto o meu serviço, via-me na contingência de permanecer à toa horas a fio. Ademais de um problema de significação de estima, ficava à toa, ou seja, a impotência estava também presente. São duas dores, a dor de significado de estima e a dor de impotência. E o ócio levou-me à revolta contra a falta de um passado. Nossa Senhora, isso é muito pesado. A falta de um passado. Ele não tem um passado, como eu disse, para ficar nostálgico dele. Ele não tem um passado para ressignificar. Logo, ele não tem um chão para construir a vida. Tá? Porque somente eu, entre todos os que viviam sob os meus olhos, não tinha alguma coisa para recordar. Os meus dias flutuavam confusos, mesclados com pobres recordações. Pequeno saldo de 3 anos de vida. Passaram-se 3 anos em que ele passa a ter uma consciência sobre si, se descobriu lá na taverna, atuou como mágico, foi descobrindo que ele tinha poderes involuntários, só queria morrer e viveu aqui. E chegou aqui nessa situação de tentou um jeito de matar-se e suicidar-se sendo funcionário público. O amor que me veio por uma funcionária, vizinha de mesa de trabalho, distraiu-me um pouco das minhas inquietações. Amor. O amor distrai. Aqui num buraco do que ele estava. Mas é o amor que nos fortalece, que nos tonifica. Amor é decisão, gente. Amor, para ser amor, é uma decisão constante de amar. Não é paixão. Quem ama tem uma missão para cuidar, para renovar o amor
O amor só existe enquanto ele é renovado diariamente em todos os instantes. Tá? Ponto. E isto é a natureza do amor de ser vontade prolongada e continuada, metafísica e ontologicamente falando. Só que a distração foi momentânea. Cedo retornou o desassossego. Debatia minha incerteza. Como me declarar minha colega? Se nunca fizeram uma declaração de amor e nunca tiveram uma experiência sentimental. Aqui dá para a gente fazer várias considerações. A possibilidade de amar é de uma vida amadurecida. Lá atrás, lá no começo, ele já vinha dizendo que ele não passou por um processo de amadurecimento. A gente, para amar no seu sentido próprio, perseverar no amor, cuidar e etc., tem que ter maturado, tá? Porque o amor é uma das maiores expressões de vontade que há. A pessoa que não ama e chegou já numa fase da vida sem a capacidade de amar, porque não amadureceu para isso, vai cair no tédio. Não precisa cair nesse ócio absoluto que ele está aqui, não precisa cair numa falta de significado absoluto, não precisa cair numa impotência absoluta. Mas só de ter razoável impotência, razoável debilidade de estímulo, etc., a pessoa já sofre muito. Imagina quem tem tudo isso. O cara não tinha afeto, não tinha força de vontade, não tinha tudo, etc. Não ia conseguir amar. Bom. 1931, entrou triste, ou seja, um ano de serviço, com ameaças de demissões coletivas na secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. A perspectiva do amor minguou. Ante o risco de ser demitido, procurei acautelar meus interesses. Não me importava o emprego. Quem está no tédio não importa com nada, gente, é indiferente. O tédio é uma indiferença. Tudo a vida do cara nesses 3 anos é de indiferença plena. Somente temia ficar longe da mulher que me rejeitara, mas cuja presença me era agora indispensável. Ponto. Aqui é um ponto importantíssimo. Por paradoxal que pareça a priori, o tédio é uma falta de vontade com aquilo em que eu estou entretido e ocupado. Eu não tenho vontade daquilo. Só que se eu não tenho vontade, mas não vou embora, se eu não supero aquilo pelo qual eu não tenho vontade, eu me torno dependente da coisa. E essa dependência é geradora de mais e mais tédio. E isso, gente, que eu conheço de pessoas em ambiente de trabalho, público ou não, que é um tédio trabalhar, mas é um tédio ir para lá. Pode até ter úlcera, a pessoa tem úlcera com aquilo ali, de tão falta, de sentido que não tem a coisa, mas ela passa a depender. Exato. Sabe que aquilo está matando, mas não consegue ir embora e fica lá meio morrendo. Tem essa proposta semântica aqui no conto. O tédio, se você não vence logo, ele te janta e você fica retroalimentando. Eu conheci uma pessoa que tinha um altíssimo nível intelectual, só que ela tinha uma quebra psíquica, sabe, sei lá, os mistérios do psiquismo humano, que ela tinha um trabalho que não aproveitava 5% das potências dela. 5%. Era um negócio ruim, ambiente desumanizado, ela não precisava dela. Entendeu? Era virar as costas e ir embora, mas tinha que ter uma força de vontade que ela não tinha. Então o que acontece? Ela ficava administrando o tédio. Como? Com escapismos, com futilidade, com isso, com aquilo. Tomava remédio para dormir, ter problema de estômago porque tem que ir para o trabalho, mas dali não sai. Tá? E aí entra que quando não há uma vontade, a gente cai em relações de dependência. Tá? O mal conhecido é melhor que o mal desconhecido. Em certa medida, sim. A vontade é deliberar. Só existe deliberação diante do desconhecido. Eu vou para cá, eu vou para lá. Se for absolutamente previsível que aqui é bom e aqui é mal,
Então, porque é absolutamente previsível isto, não é caso de uma deliberação. Bom, não foi deliberado. Eu fiz o que é absolutamente melhor. A deliberação, para que seja propriamente uma deliberação, implica uma aceitação de alguma imprevisibilidade, de algo do desconhecido. Bom, do contrário não é deliberação. E aí pode ser, muitas vezes o cara tá ruim aqui me mata, mas eu vou ficar aqui. Por quê? Porque eu não vou ali, mas lá vai ter vida, e a vida, e etc. Então, enfim, esse ponto aqui é muito importante. É muito importante. Ela não me quer, aqui está muito ruim, mas eu preciso ficar aqui. Fui ao chefe da seção e lhe declarei que não podia ser dispensado, pois tendo 10 anos de casa, adquirir a estabilidade no cargo. Era assim a lei antigamente, mas hoje não é mais. Fitou-me por algum tempo em silêncio. Depois, fechando a cara, disse que estava atônito com meu cinismo. Jamais poderia esperar de alguém, com um ano de trabalho, ter a ousadia de afirmar que tinha 10. Era uma mentira. Ele foi contar lá uma mentira para preservar a situação dele ali. Entendeu? Para lhe provar não ser leviana a minha atitude, procurei nos bolsos os documentos que comprovavam a lisura do meu procedimento. Estupefato, deles retirei apenas um papel amarrotado. Fragmento de um poema inspirado nos seios da datilógrafa. Ele deu um ensaio de amar. Ele deu um ensaio de sublimar um pouco a partir dos seios da datilógrafa. Mas a coisa morreu na praia. Nem na praia, nem saiu do mar a coisa. Revolvi ansioso todos os bolsos e nada encontrei. O que ele tentou fazer aqui? Tentou fazer um ludibril, invocando os poderes de mágico. Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela fora anulada pela burocracia. O que isso quer dizer? Que enquanto ele tinha um emprego de mágico, que era nonsense, mas ele tinha alguma potência. Quando ele foi para o serviço burocrático, até a potência ele perdeu. A aflição dele aumentou. Antes ele tinha baixa autoestima, agora ele tem baixa autoestima e impotência. Aqui é uma crítica manifesta ao esquema das repartições, ao esquema da vida organizacional. Mata mesmo, o que o Rubião está querendo dizer aqui. É pior do que os outros nonsense. Ele está meio colocando os nonsense, é meio que geral, mas pode ter degradê no nonsense. Tá? Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, não consigo abandonar a pior das ocupações humanas. Sim, ele perdeu tudo lá. Quando alguém te roubar a potência, a chance de ele virar seu dono é grande. Você perdeu ali o poder todo. Quando eu trato gente aqui que passou por ambiente narcisista, é assim. Ele deu a potência dele toda pro narcisista. Ponto. Aí ele fica lá, ele não consegue ir embora. Você faz um puta trabalho para ele embora. Tá? Falta-me o amor da companheira de trabalho, que ele nunca teve. É uma falta do que ele nunca teve. A presença de amigos, o que me obriga a andar por lugares solitários. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos do interior da roupa qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atente à vista. Ele está tentando lembrar, ele está tentando lembrar, está tentando um resgate nostálgico de algum poder que ele já teve. Antes ele estava no tédio. Agora o estado dele não é mais de tédio, é de melancolia. O tédio é algo incomodativo. A melancolia tem um caráter muito mais dolorido. É uma implosão muito maior dentro de si. Tá? O tédio, lembremos, é um sinal amarelo que vai piorando.
se não achou algo dotado de sentido. Ele começa a atribuir sentido no peito da mulher, no trabalho que ele não... Enfim, ele vai virando... Ele tem outros patamares de dependência. Pensam que estou louco, principalmente quando eu tiro ao ar essas pequeninas coisas. Tenho a impressão que é uma andorinha a se desvencilhar nas minhas mãos. Suspiro alto e fundo. Aqui tem um ponto fundamental, já de reta de fecho. Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. Aqui é muito importante uma interpretação dessa passagem. Não me conforta a ilusão. O que é essa ilusão? Ele está fazendo uma ironia de subversão de sentido que não conforta a realidade lá da repartição. A realidade dessa repartição serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado um mundo mágico. Por quê? Porque o mundo mágico, que era a criação, potência que saia da mão dele, ainda sem vontade, criava. E ele chamava aquilo de falso. E aquilo não preenchia de sentido. Ele foi para outra coisa, que não o matou, mas o condenou a uma situação pior, que é de seguir vivo, mas impotente. Então não me conforta a ilusão, né? Não me conforta a realidade, é um trocadilho de palavras aqui. A ilusão de que aquele trabalho lá na repartição tivesse mais sentido do que o mundo mágico que ele largou e, portanto, ele se arrependeu. Aí ele vai entrando num patamar pior do que o tédio. É um arrependimento. Mais precisamente com arrependimento, tem uma outra expressão, deixa eu ver se eu lembro. Existe o arrependimento, que é, coloquialmente falando, o remorso. O arrependimento faz parte da vida. Faz parte do nosso processo de desenvolvimento, arrepender-se de coisas. Ainda que aqui esteja dizendo arrependimento, o sentido preciso, semântico que vai estar por trás daquele remorso. O remorso é uma coisa implosiva. Me arrependi de tal coisa, tem uma chateação, tem um abatimento, tem uma perda de potência quando você se arrepende de algo, mas isso vira curativo se você segue a vida. O remorso, você fica remoendo aquela coisa. O remorso é um arrependimento que não se purga e, portanto, ele segue destrutivo. Tá? E o que ele está usando aqui, apesar da expressão arrependimento, é um sentido de remorso. O cara fica corroendo a coisa e não tem pra onde correr. Você tá vendo? E quando o cara perdeu toda a estima e toda a potência, pode ficar nessa erraticidade aí louca. Né? Por um instante, imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes. Ele está querendo voltar até a capacidade de produzir. Mesmo que não tivesse sentido aquela produção. Porque a aridez da ociosidade lhe tomou todo o senso de potência. Encher a noite com fogos de artifício, está buscando vida aí. Barulho, sinal, cor. Erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Todo nonsense, toda essa simbólica do absurdo é mais gostosa, é mais vivaz do que a vida da repartição. Um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo a outro. E os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas, que me deem afeto, me estimem. Bom, ele não tinha afetos. Enfim, termina aqui. Quanto belíssimo, quanto muito, muito belo, em que a gente viu um decréscimo humano de uma posição do tédio para uma posição de melancolia, uma degradação. Esta é a grande advertência que tem aqui. Quando você vai consentindo com certos mal-estares, de alma ou de corpo. Tem uma dorzinha no pé, mas eu vou levando. Não, lindo, você vai levando, só que está danificando a tua articulação. Só que daqui a pouco, se até a articulação vai acostumando, está danificando a outra. Quando explodir, meu, teu corpo pode estar baleadão. Com a nossa alma, com a nossa psique é a mesma coisa.
Quando você vai tendo problema de estima, você tem que resolver isso. Tem que reeducar seus afetos o mais rápido possível. Quando você vai tendo problema de desengajamento, que vai dar no tédio, você tem que se engajar o mais rápido possível. São sinais amarelos. O tédio é igual um sinal para a alma, é igual o sinal amarelo de uma dor no corpo. É para você ir lá e prestar atenção e intervir. Porque sem a tua intervenção, a coisa vai piorar. Tá bom? Esse é o tipo de reflexão, de advertência que está aqui. É o tipo de advertência que eu leio no Franz Kafka. É o tipo de advertência que eu leio no Murilo Rubião como um todo. Não te acostume com a perda de sentido, porque isso não é normal. Ah, mas a maioria das pessoas não tem sentido. Tem trabalho sem sentido, tem função sem sentido, funciona sem sentido, ou seja, analfabeto funcional. Tem afeto sem sentido. Se isto a maioria está fazendo, é só uma coisa comum, mas não uma coisa normal. Nós somos seres para significar. A significação é o que está entre duas dimensões basilares nossas, que é a autoestima e o senso de potência. Nublou a significação, sucumbimos. E podemos não morrer, mas podemos uma coisa até pior que não morrer, que é ter a morte sem... é ter a vida, viver morto. E não é morrer de terminar a vida, não. É a vida morta. Viver como morto é pior do que morrer. É mais ou menos o que ele tentou colocar aqui dentro do sofrimento que começou de uma perda de vontade progressiva. Murilo Rubião. Ó, fica a dica, todos os contos do Murilo Rubião. Autorzaço. Autorzaço. Você vê a inteligência, o humor elegante, como que ele nos cativa, como é que ele nos entrosa e etc. Coisa assim, excepcionalmente bonita, profunda, cheia de sentido. Precisar valer-se do fantástico para demonstrar a perda do sentido do cotidiano. Esse é o recurso deste gênero literário que eu pessoalmente tanto aprecio, tá? Gosto de ler. Ó, tá na minha mesa aqui Kafka, esses caras todos aí que mexem com a absurdidade de um modo geral. Fica a dica para assistir o trabalho sobre o mito de Sísifo. Tá? Este conto aqui foi lido já bem em seguida à live do mito de Sísifo para mostrar essa problemática toda, né? Que é o problema do brincar com a falta de sentido. Perdeu o sentido. Bola de neve. Vou ver um comentário aqui da Hélia. A saída está na sublimação. Sim. É como eu sigo, como eu oriento, são os meus valores. Da sublimação metafísica. Se não houver um domínio metafísico para estabilizar os sentidos gerais da existência, a gente enlouquece e tem a vida de mortos-vivos. Só que aqui tem um ponto da maturação. Para chegar lá tem que maturar. Lembra que ele falou lá no começo? A gente vai perdendo o sentido, a gente tem que maturar para aguentar o tédio. Você conseguir ter uma clareza metafísica, você conseguir isso na metade da vida, você tem uma vida muito bem amadurecida. Você conseguir isso tem que estar paralelo ao amor, a capacidade de amar, para que você tenha a capacidade de ter uma clareza metafísica razoável. Do contrário, você cai em falsas metafísicas, em materialismos espirituais, qualquer bobajada assim. É um processo de maturação, de preparação de muitos anos. Ao longo dessa preparação da nossa maturação, são duas as dimensões. E são os trabalhos que eu bato muito aqui. E eu tiro muito isso do Guimarães Rosa como ilustração e fundamento muito nas teses do Erich Fromm. Nós temos que estruturar a nossa autoestima, que é a fonte primária de significado para nós. Quem eu sou? Isso é autoestima. Isso vem de uma maternidade que eu devo receber e assimilar. Se eu não receber, eu devo me dar. Sem o que eu não sou, eu não tenho autoestima, eu não respondo quem eu sou, eu não respondo assimilar minha biografia. Eu tenho então senso de potência, que é a dimensão paternal. Eu tenho que fazer coisas.
coisas com sentido. Se tiver fragilidade em uma ou outra, ou em ambas, o edifício não sobe. Então a maturação não dá. E a gente fica atribuindo sentido nas coisas nonsense. Essa é a grande crítica do Murilo Rubião. Quem acompanha com a gente a festa, o convidado, desculpa, a fila, vai ver isso. Pessoas atribuem sentido ao que não tem sentido nenhum. É uma transferência do desespero. Tá? Em certa medida aconteceu com a vida dele aqui. Aí você vai criando uma dependência que você chama de significante, quando não é o caso. Tá? O sentido é uma questão metafísica. Isso implicaria em uma negação do presente e uma busca de um sentido último e transcendente? Ou o sentido pode ser a própria realidade imaterial? No domínio metafísico, você vai dizer que a causa final é metafísica. Tudo há sentido na perspectiva metafísica. Isso não quer dizer que a realidade material seja desprovida de sentido. Ela tem sentidos ordenados metafisicamente. Ou é tua função ordenar as dimensões imediatas para um fim metafísico. Bom, mas a primazia do sentido é metafísica. Tem sentidos nos instintos, tem sentidos no desejo, tem sentidos nas inclinações, tem sentidos nos afetos. Há sentido na matéria. Tá? Mas a ordenação, digamos, cosmológica, o predomínio do sentido é metafísico. Num sentido metafísico aristotélico é ter vontade, deliberar vontade. Num sentido mais profundo cristão, ou da teologia, ou da perspectiva do Fromm, é amar. Você ama, mas amar também é ter atos de vontade. Tá? Não é não confundir o amor metafísico nesse sentido com um amor desejante, com um amor erótico, etc. Tá? Se você não ama, nada mais tem sentido. É tudo absolutamente nonsense. Tá? Essa é a perspectiva de sentido. Ah, mas para amar, então tem sentido para quê? Esse sentido transcende você e o amado. Esse é o sentido do amor metafísico. Não é que eu amo essa pessoa. Se eu pegar aqui minhas flores e der para esta pessoa, metafisicamente não é para ela que eu dei. Essa pessoa é beneficiária do meu amor. Mas o meu amor é um retorno a Deus, num sentido agápico, ao cosmos, à gratidão universal, etc. Ele transcende as relações particulares para ter um sentido mais alto. Isso é a perspectiva metafísica do amor. Excelente, mais um momento enriquecedor e terapêutico. Meus caros, trabalhem muito com a falta de sentido, porque quase tudo não tem sentido. E a gente meio que vai levando. Que é uma coisa que não tem sentido nenhum. Tem nenhum sentido, todo mundo pratica. E as pessoas ficam instáveis quando você mostra, porra, isso aqui é um nonsense. Você vai em prédio, você tem que mostrar RG, mostrar CPF. Eu fui num cartório outro dia em São Paulo, tem que fazer um cadastro para entrar no prédio do cartório. Eu falei, o que é isso, cara? Mas não é dar um nome, RG, CPF, e-mail, nome da mãe. Que palhaçada é essa? Eu vou entrar num prédio público, cara. Eu não me recuso. Enfim, eu sou advogado, enfim, sou colérico também. Eu bati boca, troquei xingamento ali. Falei, então vamos resolver esse negócio, de outro jeito. Então. Não, tudo bem, então pode entrar. Ou seja, não precisa daquilo. São coisas sem nenhum sentido. Os controlismos que a gente vive são totalmente desprovidos de sentido. Não é que ele pega esses dados para alocar dentro de uma inteligência. Não, é simplesmente uma idiosincrasia. É um jeito de ser, que é. Simplesmente é. Em certa medida, há uma denúncia da idiosincrasia daquele público que está lá. Há uma denúncia da idiosincrasia das repartições. Tudo sem sentido mesmo. Só que o nosso mágico ficou numa situação mais aguda. Tá? Bom, muito obrigado. Até a próxima oportunidade.